Bom dia a todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Apesar de ser filha desta igreja e ter nascido e crescido e continuar aqui, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar a falar aqui sozinha do púlpito. E tive logo a pontaria de calhar num sábado em que temos pelo menos 2 pastores presentes aqui na sala e mais pelo menos umas 10 pessoas que seriam muito mais experientes e capacitadas do que eu para estar aqui. Portanto, o meu primeiro pedido é um pedido de compreensão para com a minha inexperiência, mas realmente eu também não venho aqui dar lições a ninguém e não pretendo vir aqui ensinar ninguém, porque quase toda a gente aqui nesta sala sabe muito mais do que eu. E por isso eu decidi trazer uma pequena reflexão sobre um tema que está a ser muito presente no sábado de hoje, que é a amizade. Hoje é o sábado do amigo, trouxemos amigos à nossa igreja, temos visitas, mesmo os membros desta igreja dão-se como amigos, e portanto eu pensei, por que não trazer uma reflexão sobre a amizade? E quando eu estava a pensar neste tema, eu pensei, a amizade é uma coisa que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Nós crescemos desde pequeninos com amigos e poucas vezes refletimos sobre o verdadeiro valor da amizade. E muito menos refletimos sobre o que é a amizade na Bíblia e aquilo que Deus espera de nós para com os nossos amigos e a própria amizade de Jesus para connosco. Eu queria começar a reflexão desta manhã, e perdoem-me a redundância, pelo início. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, é-nos dito que não é bom que o homem esteja só. E apesar deste versículo a seguir falar sobre uma relação que seria matrimonial, mostra-nos que quando Deus nos criou, Deus não nos fez seres solitários, não nos fez seres autossuficientes, que fosse suposto estarmos sozinhos, caminharmos sozinhos neste mundo, que conseguíssemos encarar todos os desafios da nossa vida sozinhos. E isso começa logo no Gênesis, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e a seguir cria uma companheira. Portanto, iniciamos logo a criação do homem e percebemos logo que não é para estarmos sós. Às vezes, principalmente no mundo atual, temos a falsa ideia de que somos autossuficientes, que somos capazes de fazer tudo sozinhos, não precisamos de mais ninguém, a nossa inteligência basta-nos, a nossa personalidade basta-nos, as nossas capacidades bastam-nos e, portanto, não precisamos de amigos e muito menos vamos estar a falar de ajuda divina ou de alguém superior, porque isso nem sequer se coloca na nossa mente. Nós somos autossuficientes. E a verdade é que não é bem assim. E se nós formos pensar, realmente carregar sacos pesados torna-se muito mais fácil quando temos amigos e, no limite, mesmo não tendo amigos terrenos, nós temos sempre Deus connosco e é infinitamente mais fácil levar a vida com Jesus ao lado. Mas é engraçado que esta reflexão sobre a amizade não é uma coisa recente, eu não venho aqui trazer nada de novo. Muito antes da era cristã, já Aristóteles tinha pensado na amizade. Portanto, tudo o que eu venho aqui trazer hoje não é nada de novo, nadinha. E Aristóteles, quando pensou na amizade, pensou como uma virtude. A amizade, para Aristóteles, é uma das maiores virtudes que existia e ele separou a amizade em 3 categorias diferentes. Temos a amizade por interesse, que ele não considera que seja propriamente uma amizade muito perfeita e que baseia-se na utilidade mútua entre 2 pessoas. E Aristóteles também diz que essa amizade tende a desaparecer rapidamente porque acaba a utilidade, acaba o motivo de interesse
e não há muito mais por aí. A seguir temos a amizade por prazer. É uma amizade que é fundamentada no divertimento, no gosto de partilhar alguma situação com alguma pessoa, e essa também ainda não é uma amizade considerada da melhor categoria, porque acabam os divertimentos, acaba a amizade. E entretanto vem o terceiro tipo de amizade que ele considera que é a amizade mais perfeita e que é o ideal de amizade, que é quando a amizade é baseada no apreço pelo caráter do outro. E aí nós tratamos o nosso amigo tal e qual como desejaríamos ser tratados. E quase que o amigo se transforma num espelho da nossa pessoa. E, portanto, essa amizade é a amizade que sobrevive aos interesses, é a amizade que sobrevive aos divertimentos, aos bons momentos da vida, em que mesmo quando nada disso existe, o amigo continua lá. Ou seja, é essa amizade que nos leva a ultrapassar os momentos mais difíceis, que nos leva a ter um ombro amigo para chorar, a dar o nosso ombro ao nosso amigo para chorar. E, portanto, é uma amizade duradoura, profunda, tem alicerces muito mais firmes do que qualquer outra amizade que falámos anteriormente. Portanto, já há milhares e milhares de anos, a amizade era um tema de reflexão e era um tema que efetivamente fazia parte da sociedade. Portanto, nós agora dizermos que não precisamos de amigos, isso sim é uma coisa nova, porque toda a humanidade foi baseada, todas as relações da humanidade e todos os feitos da humanidade foram baseados em alianças, em amizades, em relações uns com os outros, e quanto mais aprofundarmos essas relações uns com os outros, mais fortes nos tornamos. É como carregar um saco. Carregar um saco sozinha, eu até posso carregar o saco sozinha. E depois desenvolvo 2 hérnias e daqui a 30 anos estou aflita das costas, percebem? E se for carregar com os meus amigos, se eu dividir o saco com a minha irmã, é um bocadinho mais fácil. Se calhar, em vez de 2 hérnias, desenvolvo só uma. Divido com a minha irmã. É esse o espírito, não é? Fora de brincadeiras. A amizade virtuosa e a amizade plena, e agora passando para o plano espiritual, é uma amizade em que não só um amigo nos ajuda a ser melhor, e nós ajudamos esse amigo a ser melhor, mas caminhamos lado a lado no caminho que Deus tem para nós. E um leva ao outro a Deus. E quando um de nós está mais em baixo, quando um de nós está numa fase mais difícil da vida, esse amigo puxa por nós e diz: olha, eu carrego-te agora um bocadinho, vamos continuar a caminhada. A Bíblia está cheia de exemplos de amizades. Cheia de exemplos de amizades. Eu vou trazer 2 histórias rápidas, mas que mostram bem o que é o sentimento da amizade e a força que a relação da amizade pode ter. Quero-vos pedir que abram no livro de Ruth, no capítulo 1, em especial no capítulo 16, no versículo 16, desculpem. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Este livro fala-nos numa amizade muito, muito especial, que é a amizade de Ruth e Noemi, em que Ruth, depois de passar por uma fase dificílima da vida, em que fica viúva, fala com Noemi e diz, o que é que diz no versículo 16? Não me instigues a deixar-te e a retirar-me junto de ti, para onde quer que fores irei, onde quer que pousares, lá pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus.
Esta história tem um pormenor que a mim me faz pensar muito, que é: Ruth já não tinha nenhuma obrigação moral ou nenhuma obrigação legal, digamos assim, de ser amiga de Noemi. Já não tinha o marido, já não tinha aquela ligação estruturada pela sociedade e ainda assim continua a ser amiga de Noemi e diz: não, eu vou contigo, eu quero estar contigo. Portanto, nós vemos que a amizade muitas vezes ultrapassa os laços sanguíneos, ultrapassa todos os parentescos que possam ser instituídos legalmente e é muito mais profundo do que uma ligação pré-estabelecida. Reparem, a família, nós não escolhemos, nós nascemos com ela, certo? Eu não escolhi os meus pais. Na verdade, os meus pais também não me escolhem bem a mim. Nem sequer os meus pais me escolhem a mim. É quase uma lotaria genética. Mamãe e papá foi o que vos saiu. É o que é. Mas nós não escolhemos a família. Mas os amigos nós escolhemos. E quando nós temos a oportunidade de ter amigos na família e fora dela, quando nós podemos fazer essa escolha, é uma escolha muito agradável de se fazer. É nós olharmos para alguém e dizer assim: olha, eu não tenho nada que me prenda a ti, tu não és do meu sangue, tu não és o meu patrão no trabalho, eu não te devo respeito legalmente, não tenho qualquer relação em que eu sou subordinada a ti, mas eu escolho estar contigo, eu escolho caminhar ao teu lado, escolho ter esta relação contigo e escolho estar vulnerável contigo e permito-te a ti ser vulnerável comigo também. Foi exatamente isto que Ruth fez com Noemi. Quando já não tinha nenhum laço oficialmente que as ligasse, Ruth continuou a escolher estar ao lado de Noemi. Ruth continuou a escolher caminhar ao lado de Noemi e disse: onde tu fores, eu vou. A segunda história foi a história que foi referida no momento das crianças. A história do paralítico. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, 1 a 12, em que temos um homem que não anda, que não se consegue mexer sozinho e que queria muito, muito, muito ver Jesus, queria muito estar na presença de Jesus e fisicamente era-lhe impossível sozinho. Então 4 homens, 4 amigos, levam-no, carregam-no até Jesus e quando chegam àquela casa onde Jesus estava a falar, deparam-se com uma multidão de gente a impedir a entrada, a impedir todos os acessos e, como é óbvio, carregar um homem a braços não é uma tarefa propriamente fácil, muito menos dá para entrar por qualquer brecha que esteja livre. E ainda assim eles não desistiram, eles pensaram: não entramos pela porta, entramos pela janela, não entramos pela janela, entramos pelo telhado. E foi exatamente isso que eles fizeram. Carregaram um homem a braços, um homem que, reparem, pensando um bocadinho, um homem que era como se fosse um peso morto, desculpem-me a expressão, porque era alguém que não tinha qualquer força, não tinha qualquer mobilidade e, portanto, é literalmente carregar a peso alguém, carregar alguém para cima de um telhado, de forma a descê-lo para dentro da casa, para o homem ter finalmente acesso a Jesus. Acesso físico. Atenção. E Jesus ficou tão impressionado realmente, como a minha irmã dizia, ficou tão impressionado com este ato dos amigos que, para além de toda a cura espiritual e toda a limpeza que faz no nosso coração e que ia fazer naquelas pessoas, Jesus curou também o paralítico. E o paralítico voltou a andar, voltou a conseguir fazer a vida dele sozinho. E isto só foi possível porque os amigos estavam lá. Se os amigos não o tivessem carregado, ele nunca conseguiria chegar fisicamente a Jesus e ter este pedido e ter este desejo concedido. A terceira experiência que eu vos quero contar é uma experiência pessoal. Vou falar sobre uma pessoa que está aqui hoje presente e que não faz a mínima ideia que eu vou falar sobre ela. A minha amiga Talita é minha amiga desde que eu tenho 6 anos. Ela chegou cá a Portugal com 8 e eu tenho 6. Eu tinha 6.
E eu costumava dizer que eu era a cruz dela, porque o que quer que me acontecesse de mal, ela estava lá, sempre. Sempre, sempre, sempre. Uma das experiências que eu tenho mais engraçada não teve graça absolutamente nenhuma. Eu estava num acampamento de Tissões, num acampamento nacional, e eu e ela éramos as únicas meninas do clube de Setúbal. E eu tive um acidente nesse acampamento. Fiz uma ferida bastante grave no joelho. Fiquei o resto do acampamento impossibilitada de fazer as atividades. Inclusive, eu não conseguia sequer tomar banho sozinha. Não conseguia caminhar, não conseguia tomar banho sozinha. Tinha que calçar uma bota de plástico para não molhar o penso. Enfim, eu tinha 8 anos. A Thalita tinha 10. Éramos umas crianças. E quem me deu apoio, o acampamento inteiro, foi a Thalita. A Thalita carregava-me para o banho, ajudava-me a calçar a bota de plástico, ajudava-me a tirar aquela maldita bota de plástico, ajudava-me a ir para o posto médico, para o Beto Pereira da Silva me fazer o penso, ajudou-me a vir no autocarro para Setúbal, tudo. Ela tinha 10 anos, ela podia estar a aproveitar muito bem o acampamento dela e deixar-me sossegada na tenda sem fazer nada. E ela escolheu estar comigo. Sempre ela escolheu perder algumas partes das atividades do acampamento para estar comigo, para eu não ficar sozinha. Essa é só uma das dezenas de experiências que eu tenho com a Thalita. E quando eu penso em amizade daquelas verdadeiras, aquelas mesmo que ultrapassam qualquer problema, qualquer dificuldade, é na Thalita que eu penso. E eu gostava muito, de coração, que toda a gente pudesse ter uma amizade na vida como eu tenho a da Thalita. De coração. Mas estas amizades também só são possíveis quando nós temos Jesus no coração. Jesus é o nosso amigo por excelência. Em João, capítulo 15, verso 15, é-nos dito: já não vos chamo servos, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, por tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecido. Jesus diz que é nosso amigo. E Jesus diz que Ele é nosso amigo e nós somos amigos dele. Já se ultrapassou aquela barreira de senhor e servo, de alguém superior somente a falar. Jesus é nosso amigo. E nós somos amigos de Jesus. E ter Jesus como amigo traz transformações profundas à nossa vida, porque ultrapassa a barreira do divino e do terrestre. Deus fez-se homem precisamente para nós termos esta ligação, para nós podermos ter esta ponte direta com Deus e podermos usufruir dessas transformações que só são possíveis quando Ele está presente na nossa vida. Jesus ama-nos até ao extremo. É um amor e uma amizade sem condições. Jesus deu a nossa vida não. Deu a sua vida por nós. E também na Bíblia é-nos dito: ninguém tem amor maior do que este, dar a vida pelos seus amigos. E foi precisamente isso que Jesus fez por nós. Inclusive por todos aqueles que não aceitam esse sacrifício e não aceitam essa graça, Jesus fez na mesma. Incondicionalmente. Jesus também nos consola. Nós não estamos sós. Deus sabia que nós precisávamos de alguém, para além dos nossos companheiros terrestres, e temos um Consolador connosco. Deus deixou-nos esse Consolador precisamente para que não tenhamos que passar pelas dificuldades sozinhos. E quando Jesus esteve nesta terra, Jesus também era Consolador. Jesus chorou a morte de Lázaro, porque era um grande amigo dele. Jesus chorou. Jesus esteve lá presente. Jesus consolou as irmãs de Lázaro. E às vezes temos nós vergonha de mostrar as nossas emoções, de chorar, de não, eu sou muito forte, eu consigo tudo sozinha. Carrega este saco e mais 3. Jesus chorou. Jesus era Deus feito homem, que tinha todas as capacidades e mais algumas do mundo, chorou e foi vulnerável connosco. Consolou uma família.
chorou a morte de um amigo. Se nós olharmos para aquilo que Jesus fez durante o seu percurso aqui na Terra e tudo aquilo que Ele pode fazer por nós nesta vida, nós conseguimos perceber que não só podemos usufruir desta amizade que Deus nos oferece, como também podemos ser melhores, podemos ser mais amigos uns dos outros e podemos tentar replicar aquilo que Jesus faz connosco. Quando nós tentamos replicar aquilo que Jesus faz connosco, coisas maravilhosas acontecem, mesmo que nós não cheguemos ao ideal de perfeição que Deus quer para a nossa vida. Quando nós recebemos o amor incondicional de Deus e quando aceitamos esta amizade que Ele tem para nos oferecer, nós tornamos-nos capazes de perdoar mais, de ser pacientes, de carregar os fardos uns dos outros, de perder atividades do acampamento para cuidar da amiga que tinha os joelhos escavacados, para carregar os sacos com a irmã, para fazer um monte de coisas. Acima de tudo, para sermos amigos. Assim como Jesus nos consola e assim como Jesus oferece o seu ombro e diz: anda cá, descansa aqui comigo. Nós também podemos fazer um bocadinho disso com os nossos irmãos, com a nossa família e com os nossos amigos aqui na Terra. E é muito bom saber que, mesmo quando não tivermos ninguém aqui na Terra connosco para nos oferecer esse ombro amigo, nós temos sempre, sempre, sempre o colo de Jesus. Sempre. Quando tudo parecer desabar, quando nós nos sentirmos mesmo sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Nós vamos ter sempre o colo de Jesus. O meu desejo para todos esta manhã é que nós consigamos, que nos permitamos usufruir deste colo de Jesus e deste amor que Ele tem para nos dar e que consigamos ser veículos deste amor para todos os outros que nos rodeiam e que consigamos fazer a arte de cultivar amizades num mundo tão solitário como é o de hoje em dia.